Quando a luz primeira toca a janela e o coração desperta para mais um começo, lembramos que cada amanhecer é um convite do céu para recomeçar com esperança, respirar fundo e alinhar os passos com o propósito de Deus. Hoje, nos aproximamos com reverência da oração que o próprio Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13, o Pai Nosso, para renovarmos a fé, reconhecermos as bênçãos que já nos cercam e pedirmos sabedoria para as escolhas que virão. Que cada palavra seja como pão para a alma e água para o espírito, fortalecendo-nos contra o medo, o cansaço e a pressa que rouba a paz. Que a presença do Pai seja o nosso abrigo e a sua vontade o nosso caminho, para que vivamos este dia com serenidade, coragem e amor. Permaneça conosco até o final desta oração, porque cada parte foi preparada para conduzir você do inquieto ao confiante, do pesado ao leve, do disperso ao centrado em Deus. E há promessas e direcionamentos que somente no desfecho se revelam. Abrimos o coração para agradecer, pedir proteção, interceder por quem amamos e entregar tudo o que não controlamos nas mãos do Pai, colocando Deus em primeiro lugar. Que o perdão limpe a memória, a fé levante os ombros e a esperança acenda a chama da alegria. Se prepare para um encontro simples e profundo, onde a misericórdia nos encontra e a graça nos conduz. Respiremos juntos, aquietemos a mente e elevemos a alma. Vamos orar. Pai amado, nós nos reunimos neste amanhecer com o coração grato e reverente, sabendo que cada respiração é dádiva do teu cuidado e cada passo é sustentado pela tua mão. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13, aprendemos a elevar nossas vozes dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E assim declaramos que não estamos sozinhos, pois o Senhor é nosso guia, nosso abrigo e nossa fortaleza. Diante de ti, entregamos as incertezas que carregamos, os medos que nos rondam e os desafios que nos esperam, certos de que em ti há renovação. Pedimos que o teu Espírito nos cubra como a nuvem guiou o povo no deserto, trazendo direção e sombra no calor das batalhas. Que sejamos fortalecidos pela tua palavra, lembrando-nos de Isaías capítulo 41, versículo 10, que nos diz para não temermos, pois tu estás conosco. Que a cada decisão possamos ouvir a tua voz suave, corrigindo nossos rumos e iluminando nossos caminhos. Senhor, consagramos este dia ao teu propósito. Deus eterno, que a tua presença seja como o sol que rompe a madrugada e afasta toda a escuridão, iluminando nossas mentes com esperança e paz. Diante das preocupações que muitas vezes tentam roubar nossa alegria, declaramos que maior é o Senhor que habita em nós do que qualquer adversidade que se levanta. Sustentados pela promessa de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, pedimos que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Que essa paz se derrame sobre nossa casa, sobre cada ambiente em que pisarmos, sobre os relacionamentos que cultivamos e sobre as palavras que proferirmos. Que sejamos instrumentos de reconciliação, canais de bondade e testemunhas vivas do teu amor. Ó Pai, derrama sobre nós o óleo da alegria para que enfrentemos os desafios com fé e esperança. Guia-nos para que, ao longo deste dia, reflitamos a tua bondade em cada gesto. Senhor, em humildade nos prostramos e reconhecemos que sem ti nada somos, pois és o Deus que sopra vida e restaura a alma cansada. Quantas vezes nos sentimos frágeis, e mesmo assim o Senhor nos levanta e nos coloca de pé, firmes na rocha que é Cristo. Lembramos do que está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nos agarramos a essa promessa para seguir em confiança. Pedimos que os nossos pés não se desviem do teu caminho e que nossos olhos permaneçam fixos na tua verdade. Que cada pensamento seja moldado pela tua sabedoria e cada escolha seja conduzida pela tua vontade. Ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé para que, diante de obstáculos, possamos enxergar além da dor e crer no teu agir.
Derrama sobre nós a coragem necessária para vivermos este dia com plenitude e gratidão. Deus de misericórdia, agradecemos porque o Senhor nos perdoa e nos ensina a perdoar, limpando a alma de ressentimentos e curando feridas do passado. Reconhecemos que o perdão é um ato que liberta, que reconstrói e que restaura relacionamentos quebrados. Assim como Jesus nos mostrou ao ensinar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedimos que o Senhor retire de dentro de nós todo o peso de mágoa e todo o desejo de vingança, substituindo-os por compaixão e bondade. Que sejamos capazes de olhar o próximo com olhos de misericórdia e compreender que todos carecem da tua graça. Lembra-nos de Colossenses capítulo 3, versículo 13, que nos orienta a suportar uns aos outros e perdoar como Cristo nos perdoou. Que essa prática diária nos aproxime do teu coração e nos ajude a viver em paz. Senhor dos exércitos, clamamos pela tua proteção sobre nós neste dia, para que possamos andar seguros em meio aos perigos e ameaças que rondam o mundo. Sabemos que em Salmos capítulo 91, versículo 7, está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E confiamos nessa promessa como escudo de fé. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, guardando nossa saída e nossa entrada, cobrindo-nos com a tua mão poderosa. Livra-nos das armadilhas do inimigo, das palavras que ferem, dos caminhos que nos desviam da verdade. Guarda nossa mente de pensamentos de medo e fortalece nossa fé diante das provações. Que sejamos revestidos da tua armadura, para resistirmos firmes contra as ciladas do mal. Pai, entregamos cada passo em tuas mãos. Pai amado, nós te buscamos nesta manhã, pedindo que o teu Espírito Santo seja o sopro que renova nossas forças e o bálsamo que cura nossas feridas. Sabemos que a caminhada diária traz fadiga e tentações, mas confiamos na promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queremos viver debaixo dessa promessa, confiando que cada passo será sustentado pela tua graça. Que o Senhor nos ajude a não desanimar, mesmo diante dos obstáculos, mas que possamos erguer a cabeça e continuar. Ensina-nos a confiar mais no teu tempo do que na nossa pressa, e a descansar sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Senhor bondoso, entregamos nossos corações em gratidão por todas as pequenas bênçãos que muitas vezes deixamos de notar, o alimento que temos, o abrigo que nos protege, as pessoas que nos cercam e a saúde que nos permite levantar. Que o nosso coração não se acostume com a tua bondade, mas se mantenha sempre sensível e agradecido. Lembramos do Salmos capítulo 103, versículo 2, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Por isso, hoje levantamos a voz para agradecer pelo cuidado constante, pelas vitórias já conquistadas e até pelas lutas que nos moldaram. Que em tudo possamos enxergar a tua mão agindo em nosso favor. Pai Celestial, pedimos que neste dia o Senhor nos dê sabedoria em cada decisão e discernimento para não cairmos em enganos. Que possamos buscar em Ti o conselho antes de qualquer passo e que a Tua palavra seja a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Livra-nos de escolhas precipitadas e ensina-nos a ouvir a Tua voz suave, que sempre aponta para a verdade. Guarda-nos da ansiedade que cega e do orgulho que endurece, e coloca em nós um espírito humilde e atento para seguir a direção do Senhor. Deus de amor, derrama sobre nós a Tua presença, para que possamos enfrentar o dia com coragem e mansidão. Sabemos que muitas vezes o mundo tenta nos endurecer, mas pedimos que o Teu Espírito mantenha o nosso coração sensível à Tua vontade, que possamos viver o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que esses frutos floresçam em nós, para que sejamos testemunhas vivas da tua presença, levando esperança a quem está abatido e sendo luz em meio à escuridão. Senhor, lembramos agora das nossas famílias e pedimos que a tua mão protetora esteja sobre cada um dos nossos filhos. Guarda-os de todo mal, livra-os de caminhos perigosos e conduz os passos deles em direção à tua luz, que cresçam em sabedoria, graça e temor do Senhor. Assim como Jesus cresceu, como está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que cada criança e jovem em nossas casas seja cercado pela tua proteção e bênçãos, e que o teu Espírito os guie em todas as escolhas, afastando-os de perigos ocultos e trazendo alegria para o nosso lar. Pai eterno, confiamos em ti os nossos relacionamentos para que sejam fortalecidos pela tua graça e sustentados pelo teu amor. Livra-nos de palavras que ferem e de atitudes que afastam, e ensina-nos a cultivar o perdão, a paciência e a compreensão no convívio diário. Que possamos ser agentes de reconciliação, lembrando do que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que a paz reine dentro dos nossos lares e em cada laço de amizade, para que juntos possamos refletir a tua presença e edificar uns aos outros no caminho da fé. Senhor amado, abençoa também os nossos projetos, os sonhos que ainda carregamos no coração e os planos que desejamos realizar. Sabemos que nem sempre o que pensamos é o que nos convém. Por isso pedimos que a tua vontade seja soberana em cada detalhe. Lembra-nos de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Que possamos entregar em tuas mãos cada desejo e descansar no teu tempo perfeito, sabendo que o Senhor abre as portas certas e fecha aquelas que não nos edificam. Guia-nos para que não andemos segundo a nossa vontade, mas segundo o teu propósito. Pai de bondade, levantamos diante de ti o nosso trabalho e o sustento das nossas famílias. Pedimos que abençoes o emprego que temos, que traga prosperidade justa e honesta. E para aqueles que buscam oportunidades, que o Senhor abra portas de emprego e conceda favor diante dos homens. Lembramos de Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, onde está escrito que o Senhor abençoará toda a obra das nossas mãos. Que possamos exercer nossas atividades com diligência e integridade, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Que cada talento e habilidade sejam usados para o bem, trazendo provisão e paz aos nossos lares. Deus de compaixão, intercedemos por aqueles que estão enfermos e clamamos pelo teu toque de cura sobre suas vidas. Visita os hospitais, os lares e os corações que estão sofrendo com dor física ou emocional. Lembra-nos de Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Que a tua presença seja como remédio para o corpo e como alívio para a alma, trazendo força a quem se sente fraco e esperança a quem já não vê saída. Livra-nos das enfermidades e cobre-nos com o sangue de Jesus, que nos garante vitória sobre toda dor e toda doença. Pai Celestial, pedimos também por livramentos neste dia, para que o Senhor nos guarde de acidentes, de armadilhas invisíveis e de ciladas preparadas pelo inimigo. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso pedimos que o Senhor nos revista da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e a couraça da justiça. Que possamos permanecer firmes diante das tentações e resistir com a força que vem do alto, certos de que em Cristo já somos mais do que vencedores. Quando a luz primeira toca a janela e o coração desperta para mais um começo,
Lembramos que cada amanhecer é um convite do céu para recomeçar com esperança, respirar fundo e alinhar os passos com o propósito de Deus. Hoje nos aproximamos com reverência da oração que o próprio Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13, o Pai Nosso, para renovarmos a fé, reconhecermos as bênçãos que já nos cercam e pedirmos sabedoria para as escolhas que virão. Que cada palavra seja como pão para a alma e água para o espírito, fortalecendo-nos contra o medo, o cansaço e a pressa que rouba a paz. Que a presença do Pai seja o nosso abrigo e a sua vontade o nosso caminho, para que vivamos este dia com serenidade, coragem e amor. Permaneça conosco até o final desta oração, porque cada parte foi preparada para conduzir você do inquieto ao confiante, do pesado ao leve, do disperso ao centrado em Deus, e há promessas e direcionamentos que somente no desfecho se revelam. Abrimos o coração para agradecer, pedir proteção, interceder por quem amamos e entregar tudo o que não controlamos nas mãos do Pai, colocando Deus em primeiro lugar. Que o perdão limpe a memória, a fé levante os ombros e a esperança acenda a chama da alegria. Se prepare para um encontro simples e profundo, onde a misericórdia nos encontra e a graça nos conduz. Respiremos juntos, aquietemos a mente e elevemos a alma. Vamos orar. Pai amado, nós nos reunimos neste amanhecer com o coração grato e reverente, sabendo que cada respiração é dádiva do teu cuidado e cada passo é sustentado pela tua mão. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13, aprendemos a elevar nossas vozes dizendo: Pai nosso que estás nos céus, e assim declaramos que não estamos sozinhos, pois o Senhor é nosso guia, nosso abrigo e nossa fortaleza. Diante de ti entregamos as incertezas que carregamos, os medos que nos rondam e os desafios que nos esperam, certos de que em ti há renovação. Pedimos que o teu Espírito nos cubra, como a nuvem guiou o povo no deserto, trazendo direção e sombra no calor das batalhas. Que sejamos fortalecidos pela tua palavra, lembrando-nos de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nos diz para não temermos, pois tu estás conosco. Que a cada decisão possamos ouvir a tua voz suave, corrigindo nossos rumos e iluminando nossos caminhos. Senhor, consagramos este dia ao teu propósito. Deus eterno, que a tua presença seja como o sol que rompe a madrugada e afasta toda a escuridão, iluminando nossas mentes com esperança e paz. Diante das preocupações que muitas vezes tentam roubar nossa alegria, declaramos que maior é o Senhor que habita em nós do que qualquer adversidade que se levanta. Sustentados pela promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 7, pedimos que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Que essa paz se derrame sobre nossa casa, sobre cada ambiente em que pisarmos, sobre os relacionamentos que cultivamos e sobre as palavras que proferirmos. Que sejamos instrumentos de reconciliação, canais de bondade e testemunhas vivas do teu amor. Ó Pai, derrama sobre nós o óleo da alegria para que enfrentemos os desafios com fé e esperança. Guia-nos para que, ao longo deste dia, reflitamos a tua bondade em cada gesto. Senhor, em humildade nos prostramos e reconhecemos que sem ti nada somos, pois és o Deus que sopra a vida e restaura a alma cansada. Quantas vezes nos sentimos frágeis e, mesmo assim, o Senhor nos levanta e nos coloca de pé, firmes na rocha que é Cristo. Lembramos do que está escrito em Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e nos agarramos a essa promessa para seguir em confiança. Pedimos que os nossos pés não se desviem do teu caminho e que nossos olhos permaneçam fixos na tua verdade. Que cada pensamento seja moldado pela tua sabedoria e cada escolha seja conduzida pela tua vontade. Ó Pai, que o Senhor fortaleça nossa fé para que, diante de obstáculos, possamos enxergar além da dor e crer no teu agir. Derrama sobre nós a coragem necessária para vivermos este dia com plenitude e gratidão.
Deus de misericórdia, agradecemos porque o Senhor nos perdoa e nos ensina a perdoar, limpando a alma de ressentimentos e curando feridas do passado. Reconhecemos que o perdão é um ato que liberta, que reconstrói e que restaura relacionamentos quebrados, assim como Jesus nos mostrou ao ensinar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedimos que o Senhor retire de dentro de nós todo o peso de mágoa e todo o desejo de vingança, substituindo-os por compaixão e bondade. Que sejamos capazes de olhar o próximo com olhos de misericórdia e compreender que todos carecem da tua graça. Lembra-nos de Colossenses capítulo 3, versículo 13, que nos orienta a suportar uns aos outros e perdoar como Cristo nos perdoou. Que essa prática diária nos aproxime do teu coração e nos ajude a viver em paz. Senhor dos exércitos, clamamos pela tua proteção sobre nós neste dia, para que possamos andar seguros em meio aos perigos e ameaças que rondam o mundo. Sabemos que em Salmos capítulo 91, versículo 7 está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E confiamos nessa promessa como escudo de fé. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, guardando nossa saída e nossa entrada, cobrindo-nos com a tua mão poderosa. Livra-nos das armadilhas do inimigo, das palavras que ferem, dos caminhos que nos desviam da verdade. Guarda nossa mente de pensamentos de medo e fortalece nossa fé diante das provações. Que sejamos revestidos da tua armadura para resistirmos firmes contra as ciladas do mal. Pai, entregamos cada passo em tuas mãos. Pai amado, nós te buscamos nesta manhã pedindo que o teu Espírito Santo seja o sopro que renova nossas forças e o bálsamo que cura nossas feridas. Sabemos que a caminhada diária traz fadiga e tentações, mas confiamos na promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queremos viver debaixo dessa promessa, confiando que cada passo será sustentado pela tua graça. Que o Senhor nos ajude a não desanimar, mesmo diante dos obstáculos, mas que possamos erguer a cabeça e continuar. Ensina-nos a confiar mais no teu tempo do que na nossa pressa, e a descansar sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Senhor bondoso, entregamos nossos corações em gratidão por todas as pequenas bênçãos que muitas vezes deixamos de notar, o alimento que temos, o abrigo que nos protege, as pessoas que nos cercam e a saúde que nos permite levantar. Que o nosso coração não se acostume com a tua bondade, mas se mantenha sempre sensível e agradecido. Lembramos do Salmos capítulo 103, versículo 2, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Por isso, hoje levantamos a voz para agradecer pelo cuidado constante, pelas vitórias já conquistadas e até pelas lutas que nos moldaram. Que em tudo possamos enxergar a tua mão agindo em nosso favor. Pai Celestial, pedimos que neste dia o Senhor nos dê sabedoria em cada decisão e discernimento para não cairmos em enganos. Que possamos buscar em Ti o conselho antes de qualquer passo e que a Tua palavra seja a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Livra-nos de escolhas precipitadas e ensina-nos a ouvir a Tua voz suave, que sempre aponta para a verdade. Guarda-nos da ansiedade que cega e do orgulho que endurece, e coloca em nós um espírito humilde e atento para seguir a direção do Senhor. Deus de amor, derrama sobre nós a Tua presença, para que possamos enfrentar o dia com coragem e mansidão. Sabemos que muitas vezes o mundo tenta nos endurecer, mas pedimos que o Teu Espírito mantenha o nosso coração sensível à Tua vontade. Que possamos viver o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
que esses frutos floresçam em nós, para que sejamos testemunhas vivas da tua presença, levando esperança a quem está abatido e sendo luz em meio à escuridão. Senhor, lembramos agora das nossas famílias e pedimos que a tua mão protetora esteja sobre cada um dos nossos filhos. Guarda-os de todo mal, livra-os de caminhos perigosos e conduz os passos deles em direção à tua luz, que cresçam em sabedoria, graça e temor do Senhor. Assim como Jesus cresceu, como está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que cada criança e jovem em nossas casas seja cercado pela tua proteção e bênçãos, e que o teu Espírito os guie em todas as escolhas, afastando-os de perigos ocultos e trazendo alegria para o nosso lar. Pai eterno, confiamos em ti os nossos relacionamentos para que sejam fortalecidos pela tua graça e sustentados pelo teu amor. Livra-nos de palavras que ferem e de atitudes que afastam, e ensina-nos a cultivar o perdão, a paciência e a compreensão no convívio diário. Que possamos ser agentes de reconciliação, lembrando do que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que a paz reine dentro dos nossos lares e em cada laço de amizade, para que juntos possamos refletir a tua presença e edificar uns aos outros no caminho da fé. Senhor amado, abençoa também os nossos projetos, os sonhos que ainda carregamos no coração e os planos que desejamos realizar. Sabemos que nem sempre o que pensamos é o que nos convém. Por isso pedimos que a tua vontade seja soberana em cada detalhe. Lembra-nos de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Que possamos entregar em tuas mãos cada desejo e descansar no teu tempo perfeito, sabendo que o Senhor abre as portas certas e fecha aquelas que não nos edificam. Guia-nos para que não andemos segundo a nossa vontade, mas segundo o teu propósito. Pai de bondade, levantamos diante de ti o nosso trabalho e o sustento das nossas famílias. Pedimos que abençoes o emprego que temos, que traga prosperidade justa e honesta. E para aqueles que buscam oportunidades, que o Senhor abra portas de emprego e conceda favor diante dos homens. Lembramos de Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, onde está escrito que o Senhor abençoará toda a obra das nossas mãos. Que possamos exercer nossas atividades com diligência e integridade, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Que cada talento e habilidade sejam usados para o bem, trazendo provisão e paz aos nossos lares. Deus de compaixão, intercedemos por aqueles que estão enfermos e clamamos pelo teu toque de cura sobre suas vidas. Visita os hospitais, os lares e os corações que estão sofrendo com dor física ou emocional. Lembra-nos de Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Que a tua presença seja como remédio para o corpo e como alívio para a alma, trazendo força a quem se sente fraco e esperança a quem já não vê saída. Livra-nos das enfermidades e cobre-nos com o sangue de Jesus, que nos garante vitória sobre toda dor e toda doença. Pai Celestial, pedimos também por livramentos neste dia, para que o Senhor nos guarde de acidentes, de armadilhas invisíveis e de ciladas preparadas pelo inimigo. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso pedimos que o Senhor nos revista da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e a couraça da justiça. Que possamos permanecer firmes diante das tentações e resistir com a força que vem do alto, certos de que em Cristo já somos mais do que vencedores. Senhor da vida, colocamos diante de Ti os nossos pensamentos e sentimentos, para que sejam purificados e alinhados à Tua vontade. Que possamos vencer a ansiedade que tenta nos dominar
e o medo que insiste em nos paralisar. Lembra-nos do que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Enche-nos de coragem e disciplina, para que possamos controlar a mente e guardar o coração, escolhendo sempre o caminho da fé e da confiança. Que cada decisão seja conduzida pela Tua sabedoria. Pai eterno, pedimos que o Senhor nos guie em nossas palavras, para que aquilo que sai da nossa boca seja fonte de vida e edificação. Livra-nos de murmurações, de críticas que destroem e de palavras impensadas que ferem. Que cada frase seja usada para semear esperança, consolar os aflitos e encorajar os que estão abatidos. Como está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que os nossos lábios sejam instrumentos do teu amor, para que em tudo possamos refletir a tua presença. Deus justo, colocamos diante de ti a nossa sociedade e pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Derrama justiça sobre a terra. Levanta governantes íntegros e sensíveis à tua voz, e derruba estruturas de corrupção e maldade. Sabemos que só em ti está a verdadeira justiça e que o teu trono é firmado em retidão. Lembra-nos do que está escrito em Salmos capítulo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Que sejamos essa nação bem-aventurada, conduzida pela tua mão e guardada pelo teu amor. Senhor amado, pedimos por paz nos lugares onde reina a violência e a discórdia. Visita famílias que vivem em conflitos, comunidades marcadas pela injustiça e povos que sofrem em meio a guerras. Que a tua paz, que é perfeita e que excede todo o entendimento, invada esses ambientes e traga reconciliação. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Que essa paz seja estabelecida sobre cada lar, cada cidade e cada coração, transformando realidades de dor em testemunhos de esperança. Deus poderoso, encerramos esta parte da nossa oração, reafirmando a fé em Ti e a confiança no Teu agir. Sabemos que os nossos olhos muitas vezes não conseguem enxergar além das circunstâncias, mas o Teu olhar alcança o início, o meio e o fim de todas as coisas. Queremos descansar nessa verdade, lembrando do que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que essa promessa seja o alicerce da nossa vida e a força que nos sustenta em cada jornada. Pai eterno, ao continuarmos em Tua presença, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé em meio às provações, para que não desfaleçamos quando os ventos da vida soprarem contra nós. Ajuda-nos a lembrar que a Tua graça é suficiente e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Que possamos levantar os olhos para o alto, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que cada luta seja uma oportunidade de ver o Teu agir e de crescer em perseverança. Senhor da esperança, pedimos que o Senhor nos ensine a esperar com paciência pelo cumprimento das Tuas promessas. Que o tempo da espera não nos roube a fé, mas nos aproxime ainda mais de Ti. Ajuda-nos a descansar em Ti, lembrando de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que possamos crer que o Senhor tem preparado o melhor para nós e que a Tua fidelidade jamais falha. Deus de bondade, pedimos que o Senhor derrame sobre nós um coração generoso, capaz de compartilhar com aqueles que necessitam. Que não sejamos dominados pela avareza ou pelo egoísmo, mas que tenhamos prazer em estender a mão ao próximo. Lembramos de Atos capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
que essa verdade se cumpra em nossas vidas, para que sejamos instrumentos de bênção, levando alimento, consolo e esperança aos que precisam. Que o nosso lar seja lugar de acolhimento e bondade. Pai de misericórdia, pedimos que o Senhor nos livre das tentações que surgem no caminho e que possamos resistir firmes diante do pecado. Sabemos que a carne é fraca, mas o teu Espírito é forte e nos capacita a vencer. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Que possamos viver em santidade e fidelidade, guardando os nossos pensamentos e atitudes diante de Ti. Senhor amado, pedimos que o Senhor derrame sobre os nossos lares uma atmosfera de amor e união. Que toda discórdia seja desfeita e que reine a Tua paz em cada ambiente. Lembramos do que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa declaração seja a base da nossa família e que todos que moram sob o mesmo teto sejam alcançados pela Tua presença. Que possamos viver em harmonia e respeito, sendo testemunhas vivas da Tua graça em nosso lar. Deus poderoso, pedimos que o Senhor nos dê discernimento para reconhecer os ataques espirituais e forças que tentam nos desviar do caminho da fé. Reveste-nos com a Tua armadura, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Que possamos andar vigilantes e orar em todo o tempo, confiando que a vitória vem do Senhor. Que os nossos passos sejam firmes e guiados pelo Teu Espírito. Senhor da criação, contemplamos a Tua obra e Te agradecemos por cada detalhe que revela o Teu cuidado. O sol que aquece, a chuva que rega, a natureza que nos envolve e nos lembra da Tua grandeza. Que ao olhar para tudo o que foi criado, possamos encher o coração de gratidão e reverência. Como está escrito em Salmos capítulo 19, versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que a nossa vida também seja reflexo da Tua glória, testemunhando ao mundo o poder do Teu amor. Pai eterno, pedimos que o Senhor desperte em nós um espírito de oração contínua, para que não nos afastemos da Tua presença. Ensina-nos a buscar-Te em todo o tempo, não apenas nas dificuldades, mas também nos momentos de alegria. Lembramos do que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Que possamos viver em comunhão constante contigo, transformando cada momento do dia em uma oportunidade de falar contigo e ouvir a Tua voz. Que essa intimidade nos fortaleça e nos renove. Senhor bondoso, pedimos que o Senhor abençoe nossos passos financeiros, para que possamos administrar com sabedoria os recursos que recebemos. Que não sejamos dominados pela ansiedade do futuro ou pelo medo da falta, mas que confiemos no Teu cuidado diário. Lembramos de Mateus capítulo 6, versículo 26, onde Jesus nos ensina a observar as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e ainda assim são alimentadas pelo Pai. Que possamos crer que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades, conduzindo-nos em paz. Deus fiel, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé diante dos impossíveis. Quando nos deparamos com muros intransponíveis, lembra-nos que Tu és o Deus que abre o mar e derruba muralhas. Como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Que possamos viver essa verdade e confiar que não há circunstância grande demais para o Teu poder. Que os nossos lábios sejam cheios de louvor e os nossos corações de confiança, sabendo que o Senhor sempre tem a última palavra. Pai de amor, pedimos que o Senhor coloque em nós um espírito ensinável, para que possamos crescer em conhecimento da Tua palavra. Que não nos acomodemos, mas que busquemos diariamente compreender mais sobre quem Tu és. Lembramos de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que a Tua palavra seja o fundamento que guia nossas vidas, molda o nosso caráter e fortalece a nossa fé. Senhor da glória, pedimos que o Senhor nos ensine a valorizar o tempo que temos e a usá-lo para a Tua glória. Livra-nos da distração que rouba nossos dias e da pressa que nos afasta do essencial. Que possamos aplicar o coração à sabedoria, como está escrito em Salmos capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que cada momento seja vivido com propósito, refletindo o Teu amor e a Tua graça. Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos dê forças para ajudar os que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que estão caídos e sem esperança. Que possamos ser como o bom samaritano da parábola, que não ignorou a dor do outro, mas se aproximou e estendeu a mão. Lembra-nos de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que sejamos instrumentos de consolo e apoio, trazendo luz em meio à escuridão do próximo. Deus Santo, pedimos que o Senhor nos mantenha firmes no caminho da verdade, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas ou ensinamentos distorcidos. Guarda-nos na simplicidade do Evangelho e na fidelidade à Tua palavra, como está escrito em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade seja o alicerce da nossa fé, nos mantendo firmes e inabaláveis em meio às tempestades espirituais. Senhor amado, pedimos que o Senhor nos encha de esperança para enfrentar os dias difíceis, que mesmo quando as lágrimas caírem, possamos lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como está escrito em Salmos capítulo 30, versículo 5. Que essa promessa nos sustente e nos ajude a seguir firmes, sabendo que a vitória já está decretada pelo Teu amor. Que os nossos olhos se mantenham fixos no Teu trono, onde encontramos segurança e paz. Pai eterno, pedimos que o Senhor abençoe as gerações futuras da nossa família, para que caminhem firmes no Teu caminho. Que os nossos filhos e netos sejam homens e mulheres tementes a Ti, que guardem os Teus mandamentos e vivam debaixo da Tua graça. Lembramos de Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que essa promessa se cumpra em nossa descendência, para que o Teu nome seja glorificado de geração em geração. Deus poderoso, pedimos que o Senhor guarde nossos corações contra a inveja, a comparação e a ingratidão, que possamos viver satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, sabendo que cada bênção tem um propósito. Lembra-nos de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito, não te deixarei, nem te desampararei. Que essa verdade nos mantenha firmes em contentamento, confiando sempre na Tua fidelidade. Senhor de toda graça, pedimos que o Senhor nos leve a um nível mais profundo de comunhão contigo, que possamos ouvir claramente a Tua voz e ser guiados por ela em cada passo. Lembra-nos do que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Que possamos nos aproximar diariamente de Ti, com corações rendidos e humildes, para viver debaixo da Tua presença e experimentar a plenitude do Teu amor. Pai amado, ao prosseguirmos diante de Ti, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa esperança em meio às incertezas. Que o Teu Espírito nos lembre constantemente que não caminhamos sozinhos, pois o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou em nós, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Que essa convicção seja como âncora para a nossa alma, mantendo-nos firmes e confiantes em cada etapa da jornada. Senhor da eternidade, pedimos que o Senhor nos guarde do orgulho que afasta e da soberba que cega. Que possamos viver com corações humildes, reconhecendo que tudo o que temos vem das Tuas mãos. Lembramos de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Que essa humildade seja o selo da nossa vida, levando-nos a depender de Ti em cada detalhe e a valorizar o próximo com amor. Deus justo, colocamos diante de Ti os que sofrem injustiça e pedimos que o Senhor os ampare com a Tua mão poderosa. Que a Tua justiça prevaleça sobre toda a opressão e que os fracos encontrem refúgio em Ti. Lembramos de Salmos capítulo 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Que essa verdade se cumpra em cada vida, trazendo esperança e consolo àqueles que clamam pelo Teu socorro. Senhor amado, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa perseverança para que não desistamos diante dos desafios. Que possamos continuar firmes na fé, lembrando de Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que cada dificuldade se torne oportunidade de crescimento e que nunca percamos de vista a recompensa eterna que nos aguarda em Cristo. Pai eterno, pedimos que o Senhor nos ajude a viver em santidade, separando-nos do mal e purificando nossos corações diariamente. Sabemos que a santificação é um processo, mas desejamos viver de modo que Te agrade em tudo. Lembramos de 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Que essa chamada seja realidade em nossas vidas, moldando nossos pensamentos, palavras e ações, segundo a Tua vontade. Senhor de amor, pedimos que o Senhor nos ensine a confiar mesmo quando não entendemos o Teu agir. Que a fé seja maior do que as dúvidas e a confiança mais forte do que o medo. Lembramos de Provérbios capítulo 3, versículos 5 até o 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que essa promessa seja nosso guia em cada passo. Deus de misericórdia, intercedemos pelas vidas que ainda não Te conhecem e pedimos que o Teu Espírito as alcance com salvação e graça. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu Evangelho, levando a boa notícia a todos que cruzarem o nosso caminho. Lembramos de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que essa missão seja parte do nosso viver, para que muitos conheçam o Teu amor e a Tua verdade. Senhor fiel, pedimos que o Senhor nos ajude a viver com contentamento e gratidão em todas as situações, seja na fartura ou na escassez. Lembramos de Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 12, quando Paulo declarou ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Que essa mesma paz invada nossos corações, para que possamos descansar no Teu cuidado e confiar que tudo coopera para o nosso bem. Pai Celestial, pedimos que o Senhor guie nossos passos para que possamos viver de forma frutífera, abençoando vidas e edificando corações. Lembramos de João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que essa verdade seja constante em nós, para que jamais nos afastemos da Tua presença e possamos produzir frutos dignos para a Tua glória. Senhor soberano, concluímos esta parte da oração reafirmando o nosso compromisso de viver em comunhão contigo, buscando-Te em todo o tempo e colocando-Te em primeiro lugar em nossas vidas. Que cada dia seja vivido com propósito e cada decisão esteja debaixo da Tua direção. Lembramos de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que essa seja a base da nossa caminhada, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.